Olá, pessoal do blog, olá, pessoal do canal do YouTube. O vídeo de hoje é um vídeo de indicação de livros. A câmera tá caindo, que legal. Aí. Um vídeo de indicação de livros. Eu já recebi várias sugestões de pessoas falando: mostra os livros que você já leu, fala pra gente os livros que você gosta. E é isso que eu vou fazer. Vou separar em duas categorias: livros em português e livros em inglês, porque eu gosto muito de ler inglês, então tem bastante indicação pra quem gosta de ler inglês ou para quem está querendo melhorar seu entendimento de inglês. E esses livros que eu vou indicar são livros fáceis de ler. Eu vou fazer da seguinte forma: primeiro eu vou apresentar os livros em português, depois eu vou apresentar os livros em inglês, e no sentido do que eu não que eu menos gostei, porque eu gostei de todos, mas os que eu mais gostei, mais recomendo, vou deixar eles por último, tá? Então, tipo, vou começar com o que eu gostei mais ou menos até o que eu gostei mais. Faz sentido? Primeiro livro da categoria em português: Crianças Firmadas na Rocha, fornecendo às crianças uma base bíblica para a vida, do Larry Fowler. Eu estou escrevendo um e-book, ou seja, um livro digital, na verdade um mini livro digital, porque ele é super curto, sobre Ministério Infantil. E ao escrever esse livro, estou me utilizando muito da teoria do Larry Fowler, no Crianças Firmadas na Rocha. Eu indico esse livro para professoras de escola dominical e pais. C.S. Lewis, Peso de Glória, agora edição completa com 9 artigos. Esse é um livro que tem 9 artigos não relacionados, então não é um livro sequencial. Você pode ler qualquer um dos artigos fora de ordem. São 9 mensagens, pregações ou artigos que ele escreveu, do C.S. Lewis. Eu tenho as minhas ressalvas pessoais teológicas quanto ao C.S. Lewis, mas eu gosto muito da forma como ele escreve. Ele é muito poético, ele é muito profundo. Na verdade, não é uma leitura muito fácil, mas recomendo bastante Peso de Glória, do C.S. Lewis. A editora Vida. A Vida, de David Brainerd, da editora Fiel, foi escrito pelo Jonathan Edwards. Na verdade, isso aqui é uma compilação de escritos do diário David Brainerd. David Brainerd foi um missionário, e aí tem até escrito aqui em cima: o livro que inspirou o movimento moderno de missões. Então eu indico para todas as pessoas que sentem ter esse chamado, todas as pessoas que se interessam por missões. Claro que teria que ter O Peregrino nas minhas indicações, do John Bunyan. Esse livro é um clássico, eu acho até que todo mundo já leu, mas se não leu e se nunca ouviu falar, por favor, procure O Peregrino. É uma alegoria, né? Então ele vai contar uma história fictícia, mas sendo uma alegoria. Então o personagem principal se chama Cristão e é o caminho de Cristão até o paraíso. Então tudo que ele passa, as dificuldades, as amizades, enfim, é uma alegoria da vida cristã. Gosto muito, já ouvi dizer que é o livro mais vendido depois da Bíblia no mundo. Não sei se é verdade, mas indico pra caramba. É o livro preferido de uma das minhas melhores amigas, a Dani. E essa é a edição com notas de estudo e ilustrações da editora Fiel. Outro livro que eu indico é A Fé na Era do Ceticismo: Como a Razão Explica Deus, de Timothy Keller. Esse livro é um best-seller do New York Times, para vocês verem como é bom. É da editora Vida Nova. Esse livro é bom, assim, eu acabei de começar a ler, eu não terminei, mas já estou indicando que eu sei que ele é bom. E eu estou estudando ele com alguns amigos numa casa acolhedora da minha igreja. E o que é legal sobre ele é que ele levanta muito debate. Então, o que o Timothy Keller vai fazer, ele vai explicar como que pela razão a gente pode explicar a Deus. E ele vai dar razões para a gente combater alguns argumentos de ateus e de pessoas céticas. As Firmes Resoluções, de Jonathan Edwards, do Steve Lawson. O Jonathan Edwards, para quem não, ele escreveu aquele outro que eu acabei de falar, do David Brainerd, e ele é muito conhecido pelas suas resoluções, que foram coisas que ele escreveu desde muito jovem. Então, eu resolvo nunca fazer isso, eu resolvo nunca fazer isso. Ele tem várias resoluções, e esse livro vai explicar essas resoluções. As resoluções do Jonathan Edwards sempre foram muito importantes para mim, na minha própria juventude. Eu acabei escrevendo as minhas próprias resoluções, que não são tão legais quanto as dele, mas no sentido de querer viver uma vida de santidade, querer viver uma vida séria para Deus. Nesse sentido, esse livro é extremamente inspirador. Paul Washer, claro, quem me conhece sabe que não dava para não ter Paul Washer.
As 10 acusações contra a igreja moderna. Esse é um livro, olha o tamanhozinho, muito pequeno, dá pra você ler em uma sentada. Mas, acredito eu, um livro extremamente importante. Algumas pessoas até dizem que são as 95 teses da nossa era. E é a linguagem tipo Osher, né? Aquela linguagem firme, profunda e com autoridade. Por fim, meu preferido em português, pra quem me conhece já sabe, é A Lei da Bondade, da Mary Beak, da editora Fiel. É um livro principalmente para mulheres, mas que também pode ser lido por homens. Servindo com o coração e com as mãos, mudou a minha visão de vida, mudou a minha visão de serviço. Recomendo muitíssimo. A Lei da Bondade, Mary Beak, editora Fiel. The Lost Art of True Beauty, da Leslie Lurie. Então, a arte perdida da verdadeira beleza. Eu tenho as minhas ressalvas com a Leslie Lurie. Eu acho que ela gosta de passar a imagem da princesa e do príncipe encantado, que, como vocês sabem, eu não gosto, não concordo. Mas, fora isso, os livros da Leslie Lurie e o ministério dela, Sarah Parr Girl, que eles têm até a revista online, eu vou colocar os links todos aqui embaixo para quem quiser saber mais. Esse ministério dela me ajudou muito a entender melhor a feminilidade, entender melhor a minha postura como mulher, qual deveria ser minha postura como mulher cristã. Então eu recomendo esse livro nesse sentido. Depois o Keep It Shut, eu já falei sobre ele no vlog Problemas de Oração. É um livro que vai falar sobre a língua, como saber o que falar e quando não falar nada, né? Que às vezes a gente precisa ficar keep it shut mesmo, né? E me ajudou bastante. Realmente, quando eu vou dizer alguma coisa, eu penso 2 vezes por causa desse livro. Love Does, do Bob Goff. Esse livro, o namorado me recomendou quando a gente tinha começado a namorar. Eu também, assim como o do Tim Keller, é um best-seller do New York Times. É um livro, assim, teologicamente fraco. Não é um livro pra teologia. Mas é um livro, assim, desse cara, o Bob Goff, ele já viveu todas as aventuras que você imaginar na sua vida. É uma pessoa que aperta a vida até tirar tudo que ela tem. É um livro pra quem quer aprender o que o amor faz. O amor age, o amor não fica só assistindo, ele realmente vive, ele realmente age. E esse livro é bom se você quiser se sentir inspirado pra viver melhor. A Chance to Die, da Elizabeth Elliot, é a biografia da Amy Carmichael. Pra quem não sabe, a Amy Carmichael foi uma missionária na Índia. Ela é uma das minhas grandes heroínas na fé, juntamente com a Elizabeth Elliot, então pra mim esse livro é muito bom. Ele é bem comprido, bem grande, mas se você gosta de biografias de missionários, se você quer ler sobre uma pessoa que viveu completamente pra Deus, eu recomendo A Chance to Die, Elizabeth Elliot, a biografia da Amy Carmichael. Meu segundo livro preferido em inglês, Do Hard Things, do Alex e Brett Harris. Eles são os irmãos gêmeos, irmãos do Joshua Harris, que escreveu Eu Disse Adeus ao Namoro. Esse é um livro para adolescentes, eu li quando eu tinha 17 anos. Não, na verdade eu era um pouquinho mais velha, mas é um livro que vai mostrar e que me ensinou, e desde então eu tenho seguido essa filosofia de vida, de que nós devemos fazer coisas difíceis mesmo sendo jovens, e que quando nós somos jovens é que nós temos ainda mais força para fazer coisas difíceis pela causa de Cristo. Então é um livro muito desafiador que eu recomendo para qualquer pessoa que quer viver completamente para Deus e fazer coisas difíceis para Ele. O prefácio foi escrito pelo Chuck Norris, então fica aí a dica. Isso aí já é uma razão para você querer ler esse livro. E o último, em inglês, meu preferido, Passion and Purity, que eu ainda nem acabei de ler, mas já recomendo, da Elizabeth Elliot. É um livro muito sincero sobre relacionamento, sobre pureza, sobre como se manter pura no relacionamento, como saber lidar com o ser solteira, saber lidar, não ir atrás dos caras, saber se colocar como mulher, enfim. Todas as coisas que a gente precisa ouvir como mulher estão nesse livro, Elizabeth Elliot, Passion and Purity. Por fim, um bônus, por assim dizer, é um livro não cristão, nada a ver com cristianismo, mas que eu recomendo muitíssimo, que é o Extraordinário, da R.J. Palácio. É um livro que diz assim aqui atrás: o ponto de vista de uma criança que, ciente da sua estranheza e de seu deslocamento no mundo, cria um manifesto em favor da gentileza. Essa história de um menino que tinha uma deformidade física no rosto e de como ele lida com isso na escola e na vida dele como um todo. Como ele lidou com isso, os pontos de vista não só dele, mas da sua família e amigos. E é um livro maravilhoso, para mim como pedagoga me tocou em especial, mas é um livro sobre lições de vida, sobre como lidar com o diferente, como ser diferente. E eu recomendo para qualquer um que seja sensível o suficiente para entender essa mensagem.
Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei fazer o mais rápido possível pra falar de todos os que eu gosto. E assim que eu ler mais livros que eu gostar também, eu venho indicar mais. E pra quem gosta de indicações de livros, eu deixo pra vocês a indicação também do canal do Geolê, que é o Jorge, que lê livros e faz uma indicação por vídeo de cada livro, muito mais explicada do que eu fiz aqui. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, curte lá o canal dele e assiste os vídeos dele. Até o próximo vídeo. Tchau!